Olá, boa noite. O TN2 de hoje começa com o flagrante de um assalto em Vila Velha. No chão está um policial militar aposentado. Ele foi baleado pelos criminosos que fugiram com o carro da vítima. O sargento reformado João Luiz Moreira aparece já ferido nessas imagens. Os criminosos vão direto para a caminhonete do PM, sem sequer olhar para trás. O assalto aconteceu aqui na Avenida Vasco Alves, em Jabaeté. O policial militar veio até aqui, pois é dono de kitnets na região e está reformando uma delas. Depois de deixar o material de construção, ele voltava para a caminhonete quando foi abordado por dois criminosos. Os bandidos exigiram as chaves e fugiram, levando a caminhonete e também a arma do policial. Não teve chance de se defender, porque eles vieram pela nuca, por trás dele. O tiro atingiu o ombro do sargento reformado. Ele foi levado para o pronto atendimento mais próximo. Os familiares correram para a unidade assim que souberam o que tinha acontecido. Quando eu liguei para o telefone dele, uma mulher que atendeu, que eu não sei quem é, ela falou: seu irmão foi baleado, sim. Levaram o carro dele e levaram a arma dele. E ele está indo para o posto de Riviera da Barra. Ele precisou de oxigênio, foi sedado e encaminhado para o hospital Antônio Bezerra de Farias. O irmão 2 vezes passando para a maca, branco, né, pálido, porque está perdendo muito sangue. Por estar sempre na região, a irmã acredita que quem cometeu o crime sabia que o PM frequentemente estava de carro por ali. Alguém já sabia que ele ia parar ali, que ele parar o carro no mesmo lugar, sempre. Então a pessoa já ficou praticamente de olho naquele mesmo lugar, é uma caminhonete, uma Hilux. O militar está aposentado há cerca de 10 anos, mas nunca passou por nada parecido. Meu irmão trabalha ali há 30 anos em Terra Vermelha. Terra Vermelha, ele prestou serviço 30 anos, ele conhece cada passo daquele chão. Então se alguém foi para lá, é gente de fora que foi para assaltar mesmo. Foram realizadas buscas aéreas pelo suspeito e pela caminhonete. O veículo foi encontrado abandonado pouco mais de 1 hora depois do crime em Terra Vermelha. Não adianta armar a população. Não vai adiantar nada. O bandido, quando ele chega por trás, a covardia vai acontecer mesmo. Olha, a Polícia Civil diz que até o momento nenhum suspeito foi preso. 2 veículos de luxo foram apreendidos em uma operação da polícia que investiga uma organização criminosa que age no Morro do Macaco e tem ligação com bandidos do Rio de Janeiro. 4 pessoas foram presas. Uma BMW vermelha e um Fusion branco. 2 veículos de luxo que, somados, podem valer mais de R$500 milhão. Os carros foram apreendidos durante a operação da Polícia Civil focada em desmantelar o tráfico de drogas e esquema de lavagem de dinheiro criminoso. O empresário do setor automotivo, responsável pelos veículos que foram apreendidos, conseguiu fugir, mas a Polícia Civil continua investigando. É porque o empreendimento dele pode estar sendo utilizado para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Dos 10 alvos da operação, 4 foram presos. Um traficante de armas da Serra, um traficante de drogas de Vila Velha e um casal de Vitória, sendo que a mulher está grávida de 8 meses. Eles teriam relação com o tráfico do Morro do Macaco. Um casal que fazia a parte financeira do tráfico do Morro do Macaco lidava diretamente com o seu chefe, Luan Gomes Faria, e também guardava drogas para ele e até também dava refúgio. E nisso nós achamos várias ramificações, tanto financeira, de lavagem de dinheiro, porque eles têm que lavar o dinheiro, né? Não tem outro jeito. E vimos que eles usavam carros também. Eles são negociações simuladas de veículos, né? Muitas vezes. Os veículos passam, mas com valores simulados. E junto a isso tinha um esquema de clonagem de veículos vindo principalmente de Minas Gerais, sabe? Um esquema de clonagem. Tinha um esquema de fraude na abertura de contas bancárias, tinha um esquema de fraude da Previdência. Então são vários esquemas que ainda vai dar muita coisa. O homem ainda tentou dispensar essa arma que foi apreendida. Mais de 400 pinos de cocaína foram encontrados em outro momento. Foi por conta de uma outra operação, a Sicário 2, realizada entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano, que a polícia chegou aos alvos dessa investigação. No ano passado, os pais de uma das que... Teve um casal que foi preso, né, que são pais de uma presa de hoje, sabe? São pais, então via que tinha um tráfico familiar ali.
Então, ano passado foram os dois, o marido ainda está preso, a mulher já recebeu uma prisão domiciliar. E aí hoje foi o genro e a filha. Foi recuperado hoje aproximadamente aí R$500 mil. A ideia é justamente trabalhar essa parte financeira do crime e hoje o foco foi em cima dos terceirizados do crime organizado, retirando das ruas perpetradores de altíssima periculosidade e tirando deles também condições de continuar no crime, acabando com a parte financeira. Um vigilante foi agredido por bandidos durante um assalto no sul do estado. O homem de 57 anos está deitado no chão quando os bandidos chegam. Os criminosos mexem em uma moto e em seguida agridem a vítima com socos e chutes. O trio exige que o vigilante entregue as chaves dos armários. Um deles está armado e faz ameaça. Os criminosos reviram os armários, roubam cerca de R$200 do estabelecimento. Esse assalto aconteceu durante a madrugada em um posto de combustíveis em Cachoeiro de Itapemirim. A polícia militar foi acionada, mas os bandidos conseguiram fugir. E informações que possam ajudar a identificar os suspeitos podem ser repassadas ao Disque Denúncia 181. Foram identificados 2 suspeitos de matar um homem por causa de um passarinho, gente. A vítima teria comprado um coleiro baiano por R$2.500 e não teria pago. José Marcos Pereira de Souza, de 40 anos, acabou morto com um disparo de arma de fogo na cabeça e ainda teve uma pancada na nuca. O crime aconteceu em agosto desse ano e foi cometido por 2 pessoas, José Adriano, que é de Alagoas, e Vair Campista Cabral, que é nascido em Linhares. Os 2 ainda esconderam o corpo da vítima, voltaram para a propriedade rural, onde trabalhavam, e depois fugiram, deixando tudo para trás. Há um mandado de prisão contra os suspeitos. Se você identificar um desses 2, ligue para a polícia no 181, você não precisa se identificar. Uma grávida foi agredida na região do Caparaó, sabe por quê? Porque ela queria estudar. O agressor é o marido dela. Vou chamar o repórter Vitor Zucolotti, que tem uns detalhes desse caso bárbaro pra gente. Que absurdo isso, né, Vitor? Boa noite. Isabela, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o TN2. É isso mesmo, absurdo. Essa vítima é uma gestante de 18 anos, é uma jovem que está grávida, tem 18 anos só. Isso aconteceu ali no distrito de São Pedro de Rates, que fica em Guaçuí, na região do Caparaó. E como você bem disse, Isabela, o motivo da agressão foi porque essa jovem estava estudando e ele não queria que ela estudasse. Foi o motivo deles começarem a discutir e ele se sentiu no direito de dar um soco na boca dessa menina e ainda dessa jovem, né, de 18 anos, e ainda por cima a ameaçou de morte. Esse homem, esse agressor, é um lavrador de 23 anos, eles estavam juntos, morando juntos há 6 meses. Esse caso foi encaminhado para a delegacia de Alegre, que também fica ali na região do Caparaó. O agressor foi autuado por ameaça, lesão corporal, pela Lei Maria da Penha. Lá na delegacia foi estipulada uma fiança de R$10 mil para que ele pudesse responder em liberdade por essa agressão a uma jovem que está grávida, só que ele, como não tinha o dinheiro, acabou encaminhado então para a prisão, né, para o centro de detenção ali de Cachoeiro de Itapemirim. Mas você veja só aonde é que vai a obsessão, né? O homem com ciúmes porque a jovem, a companheira dele, estava estudando. E mesmo ela grávida, não mediu esforços não, deu um soco na boca dela e ainda a ameaçou de morte. Situação complicada, agora está preso, não conseguiu pagar a fiança. São essas as informações desse caso, Isabela. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. Que fique preso e que essa mulher repense esse relacionamento, apesar de estar grávida, né? O filho deve ser dele, né? Mas isso não deve acontecer. Obrigada, viu, Vitor? Olha, gente, ainda na região do Caparaó, um bebê morreu após se afogar na piscina de casa. Esse é um dos destaques do portal Tribuna Online. Acompanhe aqui comigo. O caso aconteceu em São José do Calçado, é investigado pela Polícia Civil. A menininha de 1 ano e 3 meses chegou a ser socorrida, só que acabou morrendo ao dar entrada no hospital. O laudo apontou morte por afogamento. O enterro já aconteceu, foi em um cemitério particular em Iúna. Todos os detalhes dessa tragédia você acompanha no Tribuna Online. Agora sim, o caso do motoboy assassinado em Cariacica. O rapaz foi morto a tiros dentro de um bar e um outro jovem também foi baleado. Altaíro Júnior Cruz Willi, de 28 anos, já está dentro do bar, que fica em São Geraldo, Cariacica. Nem bem o motoboy chega e uma outra pessoa entra.
é o assassino, que estaria atrás de um alvo que seria um cliente do bar. Ele já entra atirando. Valtaíro, que também foi atingido, sai cambaleante e cai na entrada do bar, morrendo no local. O suposto alvo, de 22 anos, também é atingido e fica caído lá dentro, onde a câmera não mostra. Ele foi socorrido e sobreviveu. O comerciante, que é dono desse bar, estava em um outro bebendo quando ficou sabendo o que havia acontecido. De acordo com o dono desse bar garagem, tinham 3 pessoas aqui dentro antes do motoboy entrar. Era um vendedor, 2 clientes. Assim que o motoboy entra, ele conta que veio apenas pegar um cigarro para continuar o trabalho dele, que é entregador de lanches. Foi aí que o assassino entrou, como vocês viram, e o entregador, o Valtaíro, teria ficado na mira. Acabou sendo atingido por 2 disparos. Sai cambaleante e quando cai aqui, vocês perceberam, ainda recebe uns tapinhas no ombro do assassino, que pega a moto e vai embora nessa direção aqui. Quando eu cheguei, encontrei um caído ali, outro caído lá. Os 2 meninos só eram meus amigos. O que morreu era um menino muito bom, que eu conheço ele há mais tempo, o outro eu conheço há menos tempo. Valtaíro tinha casado há pouco tempo e tinha uma filha. Por conhecer a reputação dele, o comerciante acredita que Valtaíro tenha sido uma vítima por engano. Trabalhava de dia e de noite para pagar as contas dele. Menino muito bom. Com certeza que foi por engano. O que morreu. O outro eu não sei te dizer, que eu conheço ele há pouco tempo. Mas de acordo com a polícia, no corpo de Valtaíro, 6 perfurações. A outra vítima atingida dentro do bar, 4. Os 2 teriam alguma ligação de parentesco, o que leva a suspeitar que Valtaíro pode ter sido também alvo dos atiradores. A suspeita para a motivação do crime é que seria passional. Agora, o assassinato será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica. Que triste, né? A Polícia Civil diz que até o momento ninguém foi preso. O comércio ilegal de madeira usada na fabricação de instrumentos musicais. Os detalhes já já. Um esquema de exploração ilegal de pau-brasil movimentou cerca de 370 milhões de reais. A madeira era utilizada para a fabricação de arcos de violino. Essas milhares de varetas são arcos de violino feitos de pau-brasil. A madeira foi retirada ilegalmente de áreas de preservação do Espírito Santo e da Bahia. As peças foram apreendidas na operação da Polícia Federal, junto com o IBAMA, contra a exploração ilegal. Essa organização ela se especializou em retirar pau-brasil de áreas de preservação ambiental e transformar esse pau-brasil em varetas para arcos de violino. Ao todo foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão, sendo 31 deles aqui no Espírito Santo. Os demais alvos estavam na Bahia, no Rio de Janeiro e em Alagoas. O grupo criminoso também tinha ramificações internacionais. Os arcos eram exportados para a Europa e os Estados Unidos. Para fazer essa operação, nós contamos com o apoio de cooperação internacional. A agência americana FWS nos ajudou nas investigações, apontando que efetivamente empresários americanos compraram esse material. Os policiais estiveram nas cidades de Aracruz, João Neiva, Domingos Martins, Linhares e Santa Teresa. Os peritos conseguiram confirmar que todo o pau-brasil apreendido foi retirado de áreas de preservação. Peritos da Polícia Federal de Manaus, de Brasília, aqui do Espírito Santo, junto com a Universidade de São Paulo, retiraram madeiras do Parque Nacional do Pau-Brasil, no sul da Bahia e no norte do Espírito Santo, e apontaram que efetivamente todas as madeiras que foram apreendidas eram madeira de área de preservação ambiental. As notas fiscais eram falsificadas para esconder a extração ilegal do pau-brasil. O esquema criminoso movimentou muito dinheiro. Uma estimativa por baixo aponta que essa quadrilha ela lucrou no mínimo 370 milhões de reais. E para dar uma aparência de licitude a esses arcos de violino, eles emitiam recibos, emitiam documentos falsos, dizendo que aquilo, na verdade, não era arco de violino, aquilo era mourões de porteiras, de cercas. O jeitinho brasileiro, né? Os investigados vão responder por associação criminosa, contrabando e crimes ambientais.
Vamos mudar de assunto agora, gente? Falta pouco para o Mundial de Futebol no Catar. O Brasil entra em campo no dia 24, às 4 da tarde, que é uma quinta-feira. A pergunta é, como é que fica o serviço nesse dia? Será que o funcionário tem direito a faltar ao trabalho para assistir o jogo? Falta pouco mais de 20 dias para o Mundial do Catar, mas para quem trabalha com horário marcado, pré-agendado, a organização é feita antes, tá? Nessa clínica odontológica, a gerente da rede já sabe que em dia de jogo da seleção, o expediente vai ser diferente. Os jogos têm horários em horário de expediente, então para esse comodismo dos nossos funcionários, nós vamos liberar 1 hora antes do início dos jogos, para que cada um possa chegar no seu local, né, com amigos e familiares para curtir os jogos. A questão econômica também. Depois do jogo, difícil vai ser movimentação que não tenha relação com a competição. A gente acredita que para o funcionário retornar ao ambiente de trabalho depois de um momento festivo é um pouco mais complicado. Então a gente deixa o funcionário curtir o dia com o jogo, com a família, com os amigos, com certeza. Para a funcionária, unir o útil ao agradável. Trabalho não vai deixar de ter, mas a oportunidade de ver o Brasil entrando em campo também. Fica bom pra gente, porque é um momento de lazer, onde a gente pode vir trabalhar, atender todos os pacientes e ir embora e ficar tranquilo. Até mesmo se fosse de manhã ou se for à tarde, a gente tem essa flexibilidade e a gente vai também curtir e conseguir torcer, né, pelo nosso Brasil. Olha só, empresas, comércios, lojas, não existe uma obrigatoriedade legal para liberar os funcionários para que eles possam assistir aos jogos do Campeonato Mundial. Só que a gente conversou com um especialista e ele deu 3 dicas de como conseguir uma flexibilidade para que o funcionário consiga assistir à nossa seleção. A empresa privada, ela tem a autonomia de liberar ou não os seus funcionários durante o acontecimento de jogos do Brasil ou de outras seleções. Mas não existe uma previsão legal que a obrigue a fazer essa liberação. Então as empresas, elas têm 3 opções, digamos assim, para que os funcionários possam realmente acompanhar e a seleção brasileira. A primeira delas é ou ela dispensa os funcionários por conta própria, ou então ela pode colocar, por exemplo, uma TV dentro da sua empresa, dentro do seu local de trabalho, onde os funcionários vão estar, ao mesmo tempo que eles estão trabalhando, eles estão acompanhando o jogo ali. Essa é a primeira opção. A segunda opção é a flexibilização diária. Então, dentro do mesmo dia, eles podem definir horários diferentes. Quem trabalha à tarde vai trabalhar de manhã, na hora do jogo, tem o jogo 4 da tarde, né? Então, ele vai estar liberado para acompanhar o jogo também. Essa é uma segunda opção, eu acho que é uma excelente opção. E a terceira opção depende de um acordo individual ou da convenção coletiva, que é a compensação de jornada. Então, o funcionário, ele trabalha um pouquinho menos em determinados dias, mas aí dentro daquele mês, ele pode trabalhar um pouquinho mais em outros dias e assim, com a boa relação com o empregador dele, ele vai conseguir ver a Copa, ver os jogos, todo mundo está querendo, né? Vale lembrar que jogo do Mundial não abona falta, hein? Sem justificativa, a falta para assistir uma partida vira advertência e, em excesso, pode até causar demissão. O funcionário que não for à empresa em dia de Copa e não estiver em alguma dessas 3 situações, ele pode sim ser punido com uma falta injustificada. E essa falta, ela pode ser descontada sim do contra-cheque dele ali no final do mês. Lembrando que se ele tiver 3 faltas injustificadas e sofrer advertência nessas faltas, ele poderá inclusive ser demitido com justa causa. Com relação aos serviços públicos, as prefeituras devem liberar antes do jogo e compensar o serviço depois. Nos sites de cada município, você vê os detalhes. No retorno do TN2, a imagem que chamou a atenção de quem olhou para o céu em algumas cidades aqui do estado é já. Hoje o sol estava diferente, vocês perceberam? É um fenômeno em que há uma espécie de arco-íris ao redor do sol. Só se forma se tiver uma camada de nuvens em volta. É o halo solar. Segundo o portal Climatempo, é um fenômeno que pode ser visto a olho nu, sem ajuda de equipamentos, como no caso do arco-íris, e pode ocorrer em qualquer época do ano. Hoje, ele pode ser visto em Santa Teresa, Aracruz, Serra e também Vitória. Curioso, né? Antes de encerrar o TN2, informamos ao nosso público que os senhores Guilherme Cavalcante da Rocha Leitão e Paulo Narcélio Simões Amaral não fazem mais parte da Rede Tribuna. Foram exonerados, não tendo mais nenhum vínculo com a empresa. Assumem os presidentes e sócios proprietários José Bernardino Santos, Fernando João Pereira Santos e João Carlos Pedrosa. Boa noite a todos.